Quinta-feira é dia de participação do promotor de justiça Sérgio Diefenbach, hoje para falar sobre um assunto que é polêmico, que é justamente a preservação dos corredores ecológicos. Existe uma série de debates em relação a isso, as áreas de preservação permanente. Tudo bem, promotor Diefenbach? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que estão? Ah, Na verdade, esse tema ele não é novo, ele é polêmico, e ele acompanha toda a evolução em todos os países sobre o debate sobre como protegermos os recursos hídricos, que estão cada vez mais escassos e mais poluídos. A gente tem o dever constitucional de garantir um meio ambiente equilibrado, e um dos braços fortes de equilíbrio ambiental são os recursos hídricos. No caso dos rios e arroios, são os recursos hídricos expostos, mas também temos os recursos hídricos subterrâneos, em que há muita escavação, o famoso poço artesiano que saca de lá. Nós temos uma dívida histórica de mau cuidado com os nossos recursos hídricos, especialmente nas partes urbanas. As cidades iniciam sempre próximo aos rios, e todos os dejetos, esgoto e fossa, historicamente, iam para dentro do rio. Ainda hoje, com toda a proteção que se faz, sabe-se que muito esgoto não tratado, muita fossa desviada, ela cai numa boca de lobo, ela se mistura junto com o esgoto pluvial, que é o esgoto da chuva, e vai caindo por um tubo, para no arroio, e o arroio para dentro do rio, e polui completamente esses recursos hídricos, de onde nós tiramos a água exatamente para o consumo da própria população. A partir disso, as legislações buscam, de uma forma ou de outra, depois de grandes debates e embates e de interesses, às vezes opostos, proteger minimamente o que se chama de área de preservação permanente. É importante fazermos uma correção, que a área de preservação permanente é diferente de um corredor ecológico. Um corredor ecológico não é propriamente um conceito legal, é um conceito mais da biologia, que diz respeito a uma área que tem um ecossistema por onde transitam animais e há todo um ecossistema que circula por ali, independentemente de onde ele esteja localizado, às vezes ligando um polo a outro, e por isso se chama corredor ecológico. A área de preservação permanente ela está prevista em lei e é calculada em metros a partir de um recurso hídrico. Mesmo com essas previsões, há uma série de coisas que não são completamente bem resolvidas ou bem compreendidas pela legislação. Por exemplo, quando esse recurso hídrico passa numa zona urbana, pela lei ele tem o mesmo tratamento do recurso hídrico de uma zona rural. E isto se complica, a exemplo do rio Taquari. Nós temos partes do rio Taquari que ele está a 2 metros de uma lavoura. Outras áreas do rio Taquari ele está a 2 metros de uma calçada, de uma rua, de um edifício. E são espaços que já se construíram historicamente, e agora nós temos que trabalhar com o quê? Com a proteção possível e a recuperação possível dentro do rio Taquari. Além do rio Taquari, os seus afluentes, que são, por exemplo, o arroio Saraquá, o arroio do Engenho e o arroio Encantado, que são os 3 principais que desagam no rio Taquari, muito deles já entubado. Ou seja, são feitas galerias e colocados e escondidos aqueles arroios. E se alguém quiser fazer essa experiência de olhar, vale a pena chegar ao final do valão, aqui nessa parte nova da cidade, que a gente consegue ver um pouco do que vem do arroio do Engenho, que é praticamente uma grande fossa a céu aberto. Isso decorre do quê? De um período em que nós não protegemos corretamente o arroio do Engenho. E ele foi sendo entubado e invadido por dejetos, e a Secretaria do Meio Ambiente, de quando em quando, faz vistorias. Encontramos óleo diesel lá dentro, daí você pesquisa, vê qual é a oficina que está largando, encontramos resíduos domésticos e tudo mais. Estes casos já estão mais crônicos, porque são situações urbanas muito consolidadas e de difícil recuperação. Mesmo assim, algumas medidas podem e estão sendo tomadas. Em outros recursos hídricos, como, por exemplo, o arroio Saraquá, na parte da RS em direção a Santa Clara do Sul, o arroio Forquetinha, que atravessa e passa lá pelo Forquetinha, o Forqueta, que margeia Marques de Souza, o Chico Mariano, que está em progresso, são recursos hídricos em pequenas comunidades que estão se formando, e ali nós poderíamos e deveríamos ter maior cuidado para evitar que esses danos ambientais se repetissem aos moldes de outras grandes cidades. Em razão disso, nós temos provocado os municípios a fazerem, primeiro, estudos desses recursos hídricos.
estudos técnicos. É o caso hoje que está mais polêmico, a gente acompanha as redes sociais e os movimentos gerais em torno de Forquetinha. Nós temos uma audiência já semana que vem, se não me engano, com o prefeito. Já há 3 anos que nós temos um expediente acompanhando a situação do arroio Forquetinha, que cada arroio ele é vivo, ele tem cada recurso hídrico ele é vivo e tem uma natureza diferente. Um é mais violento, outro é mais veloz, outro é mais parado, outro é mais volumoso. No caso do Forquetinha, ele tem muito volume de água e velocidade, e às vezes ele causa retirada dos barrancos de algumas propriedades. Isso despertou a necessidade do quê? De um estudo desse recurso hídrico e, a partir desse estudo, mecanismos de proteção das margens desses rios. A partir do que? De uma necessidade técnica do rio e de uma necessidade legal que manda preservar a área de preservação permanente. Esta preservação legal ela tem algumas variações ainda. Prevê que nas áreas agrícolas, de módulos pequenos, a proteção é menor, porque há necessidade de maior exploração agrícola ou pecuária. Em outros casos, a intervenção ela é completamente ilegal. Por exemplo, historicamente, muitos chiqueirões eram colocados em cima desses espaços. E não é por menos que de quando em quando nós encontramos uma mortandade de peixes enormes, porque algumas pessoas fazem a limpeza do chiqueirão e despejam tudo isso dentro do arroio, morrem os peixes e o recurso vem vindo poluído até o rio Taquari, e já encontramos vestígios do rio Taquari lá dentro do próprio Guaíba. Então, isso é um trabalho de longo prazo, um trabalho permanente que precisa o envolvimento técnico de responsáveis e a vontade política do gestor. E o Ministério Público, como função constitucional de proteção ambiental, tem instigado e provocado o gestor para que cumpra esta função e que não feche e não tape os olhos até o ponto de chegar um recurso a ser entubado e completamente poluído. Bom, essa distância de preservação que deve ser respeitada, ela é medida do centro do rio ou do arroio ou do topo do talude? Olha, isso é uma discussão técnica que não há um consenso, por incrível que pareça, não há um consenso, não há uma convergência total sobre isso. Então, nem tenho como eu te afirmar nesse momento, Nicolas. Nós já fizemos conferências e audiências públicas aqui em Lajeado com a colega Andréia, que é da promotoria da bacia do Rio Taquariantas. Há divergência sobre isso, mas os técnicos já consensualizaram da medição a partir do topo do talude, e isso não parece o maior problema. O que eu gostaria de dizer, e é importante a comunidade compreender? A relação entre o direito ambiental, entre os recursos da natureza e a exploração do homem, ela deve ocorrer da forma mais harmônica possível, e nós vamos procurar esta harmonia em primeiro lugar. Ninguém pretende causar conflito e muito menos litígio, de modo que as pessoas precisem ter raiva do meio ambiente, precisam ter ódio da proteção ambiental e vice-versa, que as pessoas tenham que ter ódio do empreendedor ou ódio do empreendimento. É possível encontrarmos mecanismos consensuais de proteção ambiental, talvez não a que se queria, e de investimento do empreendedor, talvez não o que ele quisesse. Um outro fato que eu vou citar aqui sem constrangimento, porque se tornou público e notório, é a polêmica em torno desse prédio que foi inaugurado ontem da Havan. Há todo um cálculo, um debate em torno daquela área que, historicamente, no passado, foi lavoura até quase a beira do rio. Depois tem uma licença ambiental da FEPAM para a extração de terra, de areia por ali e de minerais. Houve um processo longo de embargo da área, um processo judicial que tramitou 4 ou 5 anos, no qual eu atuei. Por fim, houve a aprovação pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e pela Secretaria Estadual do Departamento Florestal da época, concordando com a proteção arbórea de 30 metros e vegetação rasteira nos outros 70 metros, completando 100 metros de área de preservação permanente, o que está sendo mantido. Então, aquele prédio hoje ele está construído fora dos 100 metros da área de preservação permanente. Mas isso gera muita polêmica, seja por quem quer defender o rio ou por quem quer defender o investimento, e nós ficamos observando, analisando, ouvindo técnicos e tomando conclusões sobre esses aspectos, da mesma forma que é a calçada que está sendo feita na orla lá do Rio Taquari mais adiante. A legislação permite que em alguns equipamentos públicos, quando há interesse público, seja de arruamento, de calçada, as intervenções em APP tenham mais flexibilidade e que ocorram dentro de alguns critérios técnicos de engenharia de proteção do talude, que é do próprio barranco.
Então, em alguns casos, é necessário proteger o talude, não necessariamente com árvore, e de outras formas. E esses técnicos é que a gente ouve para firmar uma posição. Então, eu gostaria de concluir ainda repetindo isso, que nem sempre a árvore é o grande protetor. Eu fui aprender isso há alguns anos atrás, em que a orientação do técnico era retirar, por exemplo, a uva do Japão. Retirar o eucalipto, porque eles são prejudiciais ao talude. Mas isso não sou eu do direito que entendo, isso é um engenheiro florestal que entende. E é ele que eu vou ouvir, e é ele que eu vou compreender, e vou adequar essa orientação com a legislação e buscar o consenso em torno disso. Esse é um tema amplo, complexo, mas ele merece e deve ser tratado por todos nós, né? Eu ouço falar que a gente já debateu tantas vezes o corredor ecológico há mais de 10, quem sabe 20 anos, né? E é um assunto que não vai terminar ano que vem ou daqui 10 anos. Eu acho que é uma coisa para a vida inteira, né, promotor? Tem algum ponto mais específico agora que vocês estejam trabalhando, algum foco? Ou como é que vocês distribuem também as ações, né? Falou do caso da Vamas, agora já foi instalada. Tem outros pontos, outros arroios, enfim, o próprio Rio Taquari. O que é o contexto do momento que vocês estão dando mais atenção? Olha, nós temos a Promotoria Regional de Proteção da Mata Ciliar do Rio Taquari, antes de toda a bacia, que é da colega Andréa Barros. Talvez eu venha substituir ela num período de curso que ela vai fazer, e que ele trata com todos os municípios que fazem limite com a beira do Rio Taquari. Tá? E aí é um termo de ajustamento, de modo que os municípios identifiquem cada proprietário e estabeleçam mecanismos e práticas necessárias e possíveis para cada propriedade. Isso é importante observar. Nem sempre o trato de uma propriedade é o mesmo que se fará no do outro. Às vezes está numa curva do rio, às vezes é uma descida de rio, às vezes é uma parte cascalhenta, às vezes é uma parte com árvore. Então, a análise ela é individual em cada propriedade. E o município, através da sua secretaria, é que faz esta verificação. Isso a nível do corredor do Rio Taquari-Antas. Aqui, na Promotoria Ambiental de Lajeado, nós temos um caso que é o mais intenso, que já viemos tratando há mais de 5 anos, o doutor Facneto já fazia isso antes ainda, que é o Arroio Saraquá. Nós temos belas experiências sobre isso, porque o prefeito de Santa Clara comprou a ideia, aceitou a proposta, foi contratada uma equipe técnica somente para estudar o Arroio Saraquá e estudar todas as medidas necessárias em cada propriedade. A partir desse levantamento, nós fizemos o chamamento em audiência de cada um dos proprietários. Em alguns casos, o acordo que se propôs era apenas de não piorar, só manter como está. Em outros é cercar para que o gado não entre. Em outros, sim, é demolir alguma parte. Em outros é proteger outra parte. Tem a parte urbana de Santa Clara. Então, o case do Arroio Saraquá, ele é interessantíssimo, porque ele está sendo positivo ao nosso ver. Lajeado disparou a questão de 4, 5 anos atrás também, o projeto Nosso Engenho, não sei se vocês lembram, que foi um projeto de ampla fiscalização do Arroio do Engenho, que nasce aqui em cima do bairro Olariz, atravessa o São Cristóvão, passa perto da Unimed ali e entra pelo valão e desce no Taquari. Ele está praticamente todo urbanizado e entubado, mas é possível algumas áreas de respiro e proteção, e isso os técnicos têm como fazer. Tu coleta a água, vê que tipo de poluição tem e qual foi a origem dessa poluição. Nós fizemos dezenas de audiências já com muita multa e muito ressarcimento ambiental de empresas que estavam poluindo o Arroio do Engenho. Agora estamos iniciando esse de Forquetinha, iniciando a terceira fase de Forquetinha, porque já acompanhamos isso há mais tempo. E pretendemos iniciar com Marques de Souza em relação ao Forqueta. Isso em termos de recursos hídricos. Fora isso, temos a questão de maior complexidade, que é o esgoto. O tratamento dos esgotos domésticos, que envolve, sim, a Corsã, a indefinição da Corsã, o contrato do município com a Corsã e a exigência do tratamento individual nas residências, que é um método, sim, é um método possível, é um método aceitável, desde que executado e cumprido. E esse papel de conciliação é o mais importante, tendo em vista que temos que ouvir os técnicos para poder ter essa questão envolvendo os cuidados com os recursos, mas ao mesmo tempo entender a realidade de cada proprietário para que também fique equalizada todas essas questões e todos esses interesses. Afinal de contas, não é uma disputa de inimigos, e sim em busca de uma solução comum para que fique o melhor para o meio ambiente e o melhor também para todos. Obrigado, promotor. Eu que agradeço. Promotor Sérgio Diefenbach falando conosco aqui no Troca de Ideias desta quinta-feira, agora 15